Você já pensou que alguém poderia estar te seguindo? Que alguém está lendo suas mensagens, que a Serviço Federal de Segurança ou a Federal Bureau of Investigation está monitorando todos os seus movimentos, localizações? Se você pensou assim, então é verdade, eles estão te seguindo. Por exemplo, Ernest Hemingway alegou estar sendo seguido nos seus últimos anos de vida. Ninguém acreditava nele em vida, chamavam-no de louco. Mas nos anos 80, os arquivos foram abertos e confirmou-se que o Federal Bureau of Investigation realmente estava seguindo ele. Escutas, vigilância, observação externa e vocês todos também têm medo. Mas há um detalhe, para te seguir não são mais necessários escutas e vigilância. Vocês estavam conversando com alguém por este aplicativo recentemente, há poucos minutos? Bem, posso te parabenizar, você está na mira. Já pensou alguma vez nessa pergunta que surge? Por exemplo, em que eles realmente ganham dinheiro? Eles valem bilhões e são negociados por bilhões, mas onde está o dinheiro? Nós, os usuários, não pagamos nada a eles. Também não há anúncios lá. Curioso, não? Vamos entender profundamente, começando pelo fato de que este é o mensageiro mais popular do mundo. Ele pertence, como você sabe, a uma meta que é extremista na Rússia. Agora um pouco de história. Os criadores são Brian Acton e Yan Kun. Brian Acton, nascido em 4 de fevereiro de 1972 em uma pequena cidade de Michigan, criou um método revolucionário de comunicação. Acton estudou ciência da computação na Universidade Central da Flórida e na Universidade de Stanford. Mas a verdadeira experiência que realmente o ajudou a alcançar o sucesso, ele obteve trabalhando em empresas pouco conhecidas, como Nó e Isso é Tudo Bobagem. O trabalho decisivo para ele foi trabalhar na empresa. Foi lá que ele conheceu John Kuma, com quem mais tarde fundou a empresa. Pelas empresas em que Acton trabalhou, já se pode entender que ele não era um rapaz estúpido e bastante talentoso. Agora vamos para algo mais interessante, especialmente para John Kuma. Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1976 em uma pequena cidade próxima a Kiev. Em 1992, quando John tinha 16 anos, sua família decidiu se mudar para a Califórnia, nos Estados Unidos. Em resumo, aos 16 anos, John iniciou uma nova vida em outro país. Após terminar os estudos em San José, onde estudou matemática e informática, John começou sua carreira, como já mencionei, na Yahoo. Inicialmente, ele era um engenheiro de segurança. O ano de 2007 foi decisivo para ele, pois junto com seu amigo Acton, ele deixou a Yahoo. No ano de 2009, Brian Acton e John Cohn queriam se juntar ao Facebook, mas não conseguiram o emprego desejado sob a liderança de Zuckerberg e decidiram fundar o WhatsApp. 5 anos depois, eles venderam por 19 bilhões de dólares, um recorde naquele momento. Como você acha para quem? Mark Zuckerberg, do Facebook, comprou a empresa de Acton e Cohn. Eles trabalharam lá por mais 4 anos, mas saíram devido a desacordos com Zuckerberg, que os expulsou. O principal segredo do sucesso é que não havia publicidade, jogos ou armadilhas. Foi justamente isso que ajudou um pequeno app de mensagens a superar gigantes como iMessage, WeChat, Facebook Messenger, Snapchat, Line, Kik Messenger e KakaoTalk. Naquela época, havia muitos outros mensageiros que eram mais populares, e mesmo assim, quando eles ultrapassaram todos esses mensageiros, havia apenas 50 pessoas trabalhando na empresa. Isso é pouco. Em um único McDonald's, ou melhor, em um ponto de venda saboroso, podem trabalhar de 20 a 30 pessoas. O aplicativo recebeu seu nome de um jogo de palavras, especificamente de uma frase que, quando traduzida, significa "o que está acontecendo". Não contém anúncios, gratuito. Se você não paga pelo produto, então você é o produto. No passado, uma mensagem no blog oficial dos desenvolvedores do WhatsApp chocou muita gente. Ele dizia que, a partir de 8 de fevereiro, todos os dados pessoais dos usuários começariam a ser automaticamente disponibilizados para uma empresa que, como é conhecido, adora vender informações valiosas para terceiros. Como o WhatsApp ganha dinheiro? Brian Acton e John Cohn sempre foram contra a publicidade. Começando com 2009, inicialmente os criadores escolheram um modelo de economia total e simplesmente continuaram trabalhando, gradualmente esgotando suas economias pessoais. Porém, com o aumento dos usuários, mais funções foram sendo adicionadas ao aplicativo. Por exemplo, tornou-se possível enviar não só texto, mas também fotos entre usuários. Melhorias demandavam mais funcionários e pagar aluguel do escritório. Então foi inventada a história com $1. Em alguns países, o aplicativo permaneceu gratuito, enquanto em outros passou a cobrar $1 pelo uso no próximo ano. Mas o mais interessante é que se alguém não pagasse $1, eles ainda não desligavam. Ou seja, se você não paga, ainda pode continuar usando. Na verdade, esse $1 era uma doação voluntária. A ideia não era ruim, os usuários não se ressentiam dessa situação. E muitos de fato pagaram.
Com esses recursos, a empresa continuou operando por um tempo muito curto. Os criadores falharam em obter investimentos por um período prolongado. Eles estavam confiantes de que as pessoas logo começariam a exigir a monetização do projeto e a pressionar. Isso faz sentido. Se eu desse meu dinheiro, gostaria que ele fosse devolvido rapidamente. Porém, já em 2011, o crescimento foi tão excepcional que os investidores praticamente arrombaram as portas. Investidores ofereciam milhões, aceitando quaisquer condições. Dizem, rapazes, façam o que quiserem. Não exigiremos que insiram publicidade ou interfiram no seu trabalho. Nesta fase, a estratégia financeira do aplicativo foi baseada em princípios honestos. Como afirmado, não estamos tentando tirar dinheiro dos usuários, mas sim investindo tudo para aprimorar o mensageiro e atrair novos usuários. Isso atrairá mais investidores e, no futuro, ganharemos mais dinheiro. Claro, porém, isso lembrava uma pirâmide que poderia ruir a qualquer instante. O crescimento de usuários é limitado, e investidores vão querer ver o retorno de seus investimentos em algum momento. Os investidores podem lucrar não só com o êxito operacional da empresa, mas também com sua venda. Isso aconteceu em 2014, quando foi comprado por 19 bilhões de dólares. Para entender, apenas 2 anos antes, foi comprado por apenas 1 bilhão de dólares. Por que um mensageiro pode custar quase 20 vezes mais? Todos esperavam que começasse a cobrar por qualquer coisa no aplicativo. Mas isso não acontece. Além disso, ele anuncia que ninguém mais terá que pagar $1 por ano. O Messenger sempre cancela essa assinatura e se torna totalmente gratuito. Soa ótimo! Ele provavelmente investiu muito dinheiro nessa empresa para permitir a comunicação livre entre pessoas ao redor do mundo. E a empresa nem sequer planeja recuperar seu dinheiro, não é muito confiável. Infelizmente, toda a verdade estava à frente, mas um pouco tarde demais. Então, em que ele está ganhando dinheiro hoje? A receita da plataforma vem do Business Interface de programação de aplicações do WhatsApp, um software especializado que opera pela plataforma. Muitos representantes de negócios o usam para transmissões locais em massa de mensagens. São notificações automáticas, chatbots, integração com múltiplos canais de atendimento e muito mais. Como a carga é transferida para a tecnologia, as empresas podem economizar em pessoal graças a esse recurso. E claro, você entendeu que essa assinatura é paga. Seu custo depende do plano tarifário. O custo mínimo é de 3.000 rublos e você pode conduzir 100 diálogos dentro deste programa. 6.000 rublos custam para 500 diálogos e o programa máximo é um número ilimitado de diálogos e o custo de tal quantidade é de 12.000 rublos. A segunda fonte de renda permite enviar ou receber dinheiro instantaneamente diretamente em chats. A função é construída sobre o protocolo. Esta é a sistema de pagamento nacional da Índia. Ganha dinheiro principalmente com esse recurso na Índia, Brasil e Singapura. Parece distante, pois não usamos isso com você. E você provavelmente nem conhece alguém que usa isso, mas na verdade muitas empresas fazem negócios e especialmente não na Rússia. E o terceiro, no que eles estão ganhando dinheiro. Isso já é 100. É apenas negócios. É uma ferramenta para negócios que permite às empresas interagir com os clientes durante 24 horas e se concentra na proteção de dados. Parece complicado, eu entendo, eu explico. É um mensageiro para pequenas, médias e grandes empresas. Neste app, você pode criar um perfil de funcionário ou da empresa com telefone, e-mail, site, endereço e foto. Todos os serviços visam facilitar a comunicação com o cliente. A principal diferença entre eles é que este é um aplicativo e este é uma integração interface de programação de aplicações multifuncional. Instale a solução no smartphone, PC ou abra no navegador. A segunda solução é desenvolvida por seus programadores ou serviços externos, proporcionando acesso ao código e mais oportunidades e funções. Agora ele pode ter acesso aos seus próximos dados e até compartilhá-los com todas as empresas, independentemente de você usar ou não. Essas 3 formas de monetização, que não afetam a maioria dos usuários, levaram a uma trajetória de crescimento estável na receita. Além de uma quarta fonte de monetização. Eles estão olhando e estudando a questão da integração de criptomoedas, ou seja, eles querem adicionar criptomoedas à sua plataforma. Eles também querem criar uma stablecoin e vinculá-la a algumas moedas estrangeiras. Essa iniciativa inclui a criação de uma carteira digital chamada Calibra. E essa carteira estará disponível tanto no Facebook quanto no Instagram, além de ter um aplicativo móvel separado. Com esses métodos invisíveis de ganhar dinheiro, quanto ele ganhou em 2018, ele ganhou 443 milhões de dólares, e em 2020 essa quantia dobrou.
Ela alcançou US$ 906 milhões. Durante esses anos, a renda e o número de usuários aumentaram, resultando em maiores ganhos com assinaturas. A empresa está crescendo e se desenvolvendo, mas a maioria dos usuários, nós incluídos, não são afetados por essa monetização. No quarto trimestre de 2020, o total de usuários globais superou 2,07 bilhões. Há também estatísticas que mostram que, em média, os usuários passam 33 minutos e meio por dia no aplicativo, com 52% dos usuários sendo homens e 47% sendo mulheres. E, aparentemente, é hora de fazer publicidade e aumentar os ganhos. Embora, onde mais? Agora para a parte mais interessante. Vamos voltar um pouco. Onde começamos? Em 2018, Brian Acton e Jan Koum deixaram a empresa por discordarem de Zuckerberg. E apenas 3 anos depois, aqui está a notícia. Todos os dados serão fornecidos. E o que isso poderia significar? Eu acho que vocês já adivinharam. Adivinharam? Não. No dia 7 de agosto de 2023, a Noruega multou uma empresa que reconhece a atividade de uma organização extremista no território da Federação Russa por violar a confidencialidade dos usuários da internet. Em meados de julho de 2023, ela anunciou que não pode coletar informações sobre usuários no país. Falamos sobre dados como a localização e o gênero dos usuários. 2 bilhões e 70 milhões de usuários em todo o mundo. Então quem? Se você tem, eles virão atrás de você em breve. Com esses dados, pode-se criar um perfil anônimo de usuário. Onde ele mora, onde costuma ir, quais estabelecimentos frequenta, quais temas lhes interessam, o que procura e encomenda na internet e até que tipo de conteúdo ele gosta. Quando grandes empresas têm acesso a isso, elas facilmente entendem que tipo de publicidade funciona melhor para você. Quanto mais anunciantes o Facebook atrai, mais caro se torna a publicidade e a promoção de posts. Enquanto isso, o Facebook adota medidas de proteção similares. Todas as informações ajudam a detectar bots e monitorar atividades suspeitas, prevenindo invasões de perfis. E ninguém coleta dados como o WhatsApp. Pode-se dizer que é a maior agência de detetives na história da humanidade. O rastreamento de pessoas gera enormes lucros para a empresa. E quanto mais dados, mais dinheiro. Portanto, logo no início de seu reinado, ele pegou todos os dados disponíveis dos usuários. Permite coletar muitas informações? Basta instalá-lo e abri-lo uma vez. E eles saberão sobre a sua localização, número de telefone, nomes de contatos, fotos de perfil. Eles saberão quais aplicativos você instalou e muito mais. Enfrentemos a realidade, estamos sendo vigiados, todos nós. E agora, você vai remover o aplicativo do seu telefone? Isso é com você. Só que você não é Hemingway, que passou pela Primeira Guerra Mundial e participou ativamente da contra-espionagem do lado dos republicanos durante a Guerra Civil Espanhola. Você não trabalhou para a inteligência soviética, nem criou uma rede de agentes. Ninguém planeja te liquidar, porque você é necessário vivo. Suas transcrições não são necessárias, embora sejam supostamente bem protegidas. Ninguém pode ler ou extrair dados do conteúdo enviado pelo usuário em mensagens. Apenas os participantes da conversa e seus telefones podem ter acesso a eles. No entanto, há um detalhe que foi revelado. Depois de introduzir a criptografia de ponta a ponta, o mensageiro pediu aos usuários para fazer backup das conversas, sem avisar que as mensagens na nuvem não são mais protegidas por essa criptografia e podem ser acessadas por hackers e autoridades. E assim que muitos carregaram suas conversas para a nuvem, a partir de 12 de fevereiro de 2020, começaram os ataques massivos a contas por diferentes hackers. Você recebeu uma mensagem de um amigo de um parente dizendo: "Estou em apuros, depois explico. Transfira alguns milhares para esta conta." Oi, você pode votar na minha sobrinha e seguir o link. Você seguiu. Então, primeiro, quando você segue, realmente aparece uma votação. Mas então, imediatamente, ocorre uma transição para um novo recurso com conteúdo incompreensível. E mesmo se você fechar essa página rapidamente, não conseguirá se proteger de um hack. Então os golpistas ganham acesso a uma conta inteira com todas as correspondências e a capacidade de espalhar mensagens maliciosas do número de telefone da vítima. Resumindo, quero enfatizar mais uma vez, seus dados são necessários para grandes e pequenas empresas, não para liquidá-lo, mas para vender produtos para você. Repito, eles precisam de você vivo para que as empresas possam ocupar seu espaço na internet com publicidade. Aqui, para fins de marketing, o valor de alguns usuários é muito maior do que o de outros. Agora, eu acho que você definitivamente não ficará surpreso com a forma como a publicidade que você acabou de procurar ou simplesmente falou sobre ela aparece no seu computador ou telefone. A era da comunicação à distância está mais conveniente do que nunca. Uma ótima plataforma comprova isso.
Você acha que se parar de seguir, eles vão parar? Apesar das aparências, isso já é uma história totalmente distinta.